Imagine o seguinte cenário: sua pequena empresa já passou pelos primeiros meses desafiadores, conquistou clientes e sobreviveu aos obstáculos iniciais. Mas agora o crescimento parece estar travado, suas operações não acompanham o ritmo, as despesas aumentam, contratar bons profissionais parece impossível e seus lucros não sobem. Então, o que separa os negócios que estagnam daqueles que realmente decolam? A resposta não está em grandes orçamentos ou sorte, mas sim em estratégias inteligentes que qualquer empreendedor ou empreendedora pode e deve aplicar. Por isso, vamos mostrar agora 8 soluções bem práticas para superar os desafios mais comuns e transformar o crescimento do seu negócio em uma realidade, de um jeito profissional e direto ao ponto. Então vamos lá. 1. Desenvolva seu planejamento estratégico. Ele é a base de qualquer negócio bem sucedido, porque é o processo de gerenciamento usado para criar um plano de como atingir um objetivo ou um conjunto de metas, e ele é fundamental para desenvolver uma visão de médio e longo prazo, assim, organizar e preparar sua empresa para caminhar na direção planejada inicialmente. Ao mesmo tempo, ele permite se adequar durante a execução do plano de uma forma coerente e assertiva. Em outras palavras, o planejamento estratégico mostra a melhor forma de responder às oportunidades e desafios, além de ajudar a criar diferenciais competitivos. 2. Gerencie seu fluxo de caixa com precisão. Um dos maiores motivos que levam pequenos negócios ao fracasso é a falta de controle financeiro. A gestão financeira sólida é a base de qualquer negócio em crescimento. Com mais dinheiro entrando e saindo, rastrear o fluxo de caixa pode se tornar complicado. Basicamente, fluxo de caixa é o controle das entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em seu negócio. E para um bom controle de fluxo de caixa, é preciso garantir registros bem detalhados de ganhos e gastos, com muita atenção e organização, e monitorá-lo constantemente. Por isso, que identificar os custos e variáveis, além de diferenciar seus custos de despesas, é muito importante, porque é isso que o fluxo de caixa vai monitorar para ajudar a entender se a saúde financeira da empresa é boa ou não. Aqui é essencial entender quando o dinheiro de uma determinada venda entra, caso o pagamento seja feito no crédito ou parcelado, e o mesmo vale para as compras da empresa, que podem ser pagas de maneira parceladas também. E segundo o relatório da Intuit, 40% de pequenas empresas precisam recorrer a reservas financeiras para cobrir déficits. No entanto, apesar dessa situação ser comum, é possível evitar que isso aconteça se você trabalhar bem o fluxo de caixa da sua empresa. E aqui vão algumas dicas para manter o fluxo de caixa sob controle, como: crie uma reserva financeira sólida. Separe parte do dinheiro da empresa para criar uma reserva que possa ser utilizada para eventuais emergências ou até para oportunidades. Um exemplo para isso é o capital de giro, que resumidamente representa uma reserva de recursos que serão utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo, como investir em oportunidades ou até mesmo pagar eventuais contas ou dívidas, ou até resolver eventuais emergências da empresa. Estabeleça uma política de pagamentos eficiente. Tenha muita clareza com os termos de pagamento de cada compra realizada pela sua empresa e organize bem as faturas regularmente para evitar atrasos e multas. Muitas vezes, gestores acabam prolongando muito seu pagamento em diversas parcelas. Isso pode ajudar sim. No entanto, se tiver muitas compras parceladas, tome cuidado porque essas parcelas podem acumular e aumentar bastante os seus gastos. Diversifique os métodos de pagamento. Do mesmo modo, planeje receber suas vendas de forma mais rápida possível, porque ter dinheiro em caixa te dará uma segurança maior para trabalhar o planejamento financeiro do seu negócio. Por exemplo, para receber mais rápido pelas suas vendas, incentive pagamentos adiantados, oferecendo pequenos descontos para seus clientes. Assim, possíveis calotes podem ser evitados, além de ter dinheiro em caixa, mas faça isso com muita coerência e planejamento, combinado? Então, com tudo isso feito, uma gestão de fluxo de caixa eficaz não só reduz o estresse financeiro, mas também permite investir em oportunidades de crescimento. 3. Enfrente os custos crescentes com estratégias inteligentes. Os custos crescentes são uma realidade para muitas pequenas empresas, principalmente em tempo de inflação ou aumento nos preços de insumos. Logo, para lidar com esses desafios, reavalie suas despesas. Faça uma análise profunda para identificar gastos desnecessários. Cancele assinaturas ou serviços que não geram retorno para o seu negócio, inclusive aqueles custos que pareçam irrelevantes, porque ao juntar vários pequenos custos, ele pode se tornar um valor bastante considerável. Renegocie com fornecedores. Busque melhores condições de pagamentos ou descontos em compras em maior volume. Cada compra precisa ser planejada de acordo com as necessidades e realidade financeira da empresa, principalmente de acordo com o fluxo de caixa. Adapte suas estratégias de preços.
Se os seus custos estiverem impactando a margem de lucro e não for possível realizar cortes sem perder a qualidade esperada, considere ajustar os preços dos seus produtos ou serviços. Para isso, estude o mercado e concorrentes para avaliar qual o preço ideal a ser trabalhado. Mas faça isso com muita coerência e trabalhe um plano de comunicação para divulgar o novo valor dos seus produtos ou serviços aos seus clientes, para justificar o aumento quando necessário. 4. Contrate e escale sua equipe de forma estratégica. O crescimento de uma empresa frequentemente exige expandir a equipe. No entanto, com grandes empresas oferecendo salários e benefícios mais atraentes, competir por talentos pode ser desafiador mesmo. Mas aqui estão algumas maneiras de escalar sua equipe de forma eficiente. Priorize contratações críticas. Foque em funções que aliviarão pressões operacionais e permitirão maior eficiência, ou seja, nas funções ou cargos que realmente precisem ser preenchidos para melhorar a performance e a qualidade esperada. Invista na retenção dos talentos. Ofereça benefícios para manter e atrair grandes profissionais, como plano de saúde, folgas remuneradas, bônus, contribuições para aposentadoria, enfim. Isso pode ser um diferencial para estes profissionais optarem pela sua empresa ao invés da concorrência. Mas se lembre sempre de respeitar as capacidades financeiras do seu negócio, combinado? Crie uma cultura empresarial forte. Trabalhe sempre a cultura organizacional da sua empresa, que basicamente representa os valores da empresa para todas as pessoas que fazem parte dela. Em outras palavras, é a manifestação dos valores de uma empresa. Ou seja, ela é o reflexo da ética, valores e moral que o seu negócio possui. É ela que guiará as decisões e preparará a empresa para o futuro, porque a cultura organizacional se relaciona àquilo que os colaboradores consideram importante e aplicam no seu cotidiano de maneira geral. Terceirizar é uma opção. Além disso, terceirizar alguns serviços na sua empresa pode ser uma boa opção, dependendo do caso. Até porque você pode contar com empresas ou profissionais especializados em determinadas áreas por um preço mais vantajoso do que contratar funcionários para exercer essa função. Por exemplo, considere freelancers ou trabalhadores remotos para funções específicas. Essa abordagem pode reduzir custos e aumentar a flexibilidade. Ao mesmo tempo, é muito importante ter uma boa gestão de equipe, principalmente pelo fato de que uma equipe bem treinada e engajada aumenta a produtividade e melhora a qualidade do serviço prestado. Por isso, se quer dicas de como gerenciar sua equipe de forma profissional e produtiva, assista esse vídeo aqui, clicando neste botão aqui em cima no link que deixamos na descrição. 5. Use as ferramentas digitais certas. Adotar tecnologia é crucial para crescer e se manter competitivo, ainda mais com o crescimento exponencial que a inteligência artificial apresenta e que tem muito espaço para crescer e ajudar os negócios. E ao selecionar ferramentas digitais, avalie a sua compatibilidade e a real necessidade. Escolha soluções que possam ser integradas a outros sistemas e que tenham o potencial de crescer junto com o negócio, sempre de acordo com os objetivos e capacidade da sua empresa. Considere o custo-benefício. Priorize ferramentas que economizem tempo e reduzam erros, como softwares de contabilidade, CRM ou gestão de estoque, por exemplo. Invista em automação. Automatizar tarefas rotineiras libera sua equipe para focar em atividades estratégicas. Enfim, avalie seu negócio de forma cuidadosa e entenda onde essas tecnologias e ferramentas podem ajudar e melhorar a performance da sua empresa. 6. Diversifique sua estratégia de vendas. Confiar em apenas um canal de venda pode ser arriscado, por isso, ampliar suas estratégias pode abrir novas fontes de receita. Por exemplo, um restaurante pode aumentar seus canais de vendas com um sistema de delivery. Inclusive, o delivery está sendo muito utilizado até por farmácias, padarias, mercados, lojas de roupa, entre tantos outros. Ou então criar uma loja virtual para vender online ou até participar de marketplaces, como Mercado Livre, Amazon, Shopee. Também pode utilizar redes sociais para vendas diretas ou implementar programas de afiliados ou parcerias comerciais. E claro, oferecer diferentes formas de pagamento para facilitar as compras e não perder as vendas por causa disso. Enfim, expandir os canais de venda permite atingir um público maior e reduzir riscos financeiros. 7. Inovação e adaptação ao mercado. O mercado está em constante mudança, e um pequeno negócio precisa se adaptar para continuar relevante. Isso inclui estar atento ou atenta a novas tendências e tecnologias, melhorar constantemente seus produtos ou serviços, analisar os feedbacks dos clientes e fazer ajustes necessários, testar novos modelos de negócio e canais de venda. Enfim, empresas que inovam e se adaptam têm mais chances de sobreviver e prosperar a longo prazo. 8. Trabalhe estratégias focadas em crescimento. Ainda existem diversas estratégias e planos focados no crescimento de um negócio, independentemente do porte. Basicamente, estratégias de crescimento consistem em métodos e processos utilizados para impulsionar o progresso, desenvolvimento e crescimento de uma empresa. Dessa forma, ter uma estratégia de crescimento clara define os objetivos da empresa e sua posição no mercado.
Logo, uma das principais finalidades da estratégia de crescimento é definir ações efetivas, com base no cenário atual da empresa e no estado em que ela deseja estar em um determinado período de tempo, tudo de forma planejada e estratégica. Além disso, inclui um plano de ação detalhado com metas, prazos, responsabilidades e outros pontos importantes para orientação sempre que for preciso. Logo, se quiser conhecer alguma das principais estratégias de crescimento, assista esse vídeo que mostra exatamente isso e vai te ajudar muito se quiser fazer com que a sua empresa cresça com sucesso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Com tudo isso que falamos até aqui, saiba que fazer uma pequena empresa crescer exige foco, planejamento e resiliência. Desde a gestão financeira até a adoção de tecnologia e expansão de equipe, cada passo deve ser dado com cuidado e baseado em dados. Embora os desafios sejam inevitáveis, eles também representam oportunidades para aprendizado e inovação. Tenha sempre em mente que crescer é possível sempre, e com as ferramentas e mentalidades certas, sua pequena empresa pode se tornar um grande exemplo de sucesso, pode acreditar. Esperamos que tenha gostado, e não deixe de se inscrever nesse canal e ficar por dentro de todas as novidades de como montar e gerenciar seu próprio negócio. E se puder, já deixe seu like para ajudar este canal. Um abraço e até a próxima!